vocês? E aí, alunos do terceiro ano do ensino médio da Escola Estadual Enio Pipino, como estão os estudos? Como está a preparação, por exemplo, para o Exame Nacional do Ensino Médio, que vai acontecer em breve, não é verdade? Então vamos para mais um bate-papo de língua portuguesa, esse referente agora ao mês de novembro. Sim, vamos iniciar os estudos desse novo material ainda na última semana de outubro, mas teremos o mês de novembro como andamento dessas atividades, tudo bem? Novembro, final de outubro, estamos cada vez mais próximos do Exame Nacional do Ensino Médio. Eu, professor Carlos Alexandre e os demais professores de língua portuguesa da escola estamos preocupados e atentos a esse exame e torcendo para que todos vocês, alunos do terceiro ano do ensino médio e demais anos que vão prestar a prova, que consigam fazer uma excelente avaliação, que levem para esse momento que decide talvez futuros da vida de vocês, todo o conhecimento adquirido no decorrer do ensino, da educação básica, que no caso vocês de terceiro ano está chegando ao fim. Já pararam para pensar nisso? É verdade. Eu estou aqui no modo teletrabalho na minha casa para levar um pouquinho de conhecimento a vocês em relação ao material que preparamos para esse mês de novembro. O material pensado exatamente em uma linha de estudos que vocês precisam ter para realizar o Enem, vestibulares e levar para a vida toda em questão de conhecimento. Bom, representando como que vocês estão estudando e devem seguir os estudos, eu estou aqui também com uma apostila, tá? A apostila do mês de novembro, com o notebook, representando que a gente tem aí métodos de estudo com acesso à internet, se possível, por um aparelho tecnológico, seja o notebook, seja o celular, tablet, aquilo que cada um de vocês tenha condição, pela apostila impressa, que vocês podem também pegar na escola e muitos alunos pegam, aqui por esse vídeo disponível no YouTube e pelo WhatsApp, que nós usamos diariamente, tentando levar o conhecimento até vocês, tá? Diante de toda essa realidade, dessa organização remota, seguindo as diretrizes do Estado, que nós, enquanto escola, enquanto professores, estamos fazendo para vocês, sempre pensando na melhor forma desse conhecimento chegar a cada um de vocês, alunos, que é a razão de tudo isso daqui, tá? Esse mês, esse período de estudo aí correspondente ao andamento do terceiro bimestre, de maneira remota, seguindo o nosso calendário letivo, para esse ano diferente, esse ano atípico, que é o ano de 2020, seguindo aí, infelizmente, uma pandemia em que a gente não sabe até quando e onde ela continuará, E pensando nisso, a apostila começa com uma mensagem muito importante para vocês, tá? Isso que eu falei até agora, em uma versão escrita, com alguns detalhes que vocês vão refletir sobre essa realidade. Uma realidade que os pontos negativos estão fazendo a gente aprender coisas diferentes e talvez aprender aí novos modelos, novos modos de vida e novas atitudes a serem tomadas e que nós já estamos tomando, Se a gente parar para pensar, essa pandemia também veio para deixar um grande aprendizado a todos nós. Pensando nisso, quando vocês tiverem o contato com a leitura desse material e com as explicações que nós daremos na plataforma, no WhatsApp e em outros meios, vocês vão perceber que tem aí uma disponibilidade de produção textual em que vocês poderão abusar do conhecimento. Em que, professor? Na escolha do gênero textual a ser produzido, tá? Dessa vez, essa atividade está livre nessa questão. Vocês, enquanto alunos de terceiro ano do ensino médio, têm e devem manter uma compreensão, um entendimento de vários gêneros textuais. Tá? Quais gêneros? Uma carta, um artigo de opinião, um conto, uma novela, um romance, uma página de diário, um poema, a letra da música,
qualquer gênero textual, de qualquer tipologia textual, mas que vocês dominem essa escrita, tá? E a partir da escolha de um gênero, vocês vão escrever sobre as experiências vividas no ano de 2020. Experiências trabalhadas, experiências que nós estamos adquirindo em meio a uma pandemia, com muitas coisas que nós não imaginávamos viver até o início desse ano. E que estamos chegando ao final de 2020 vivendo tantas coisas diferentes, tá? Então, como está sendo a vida? O que vocês têm para deixar registrado desse período do final de março até os dias atuais? Escrevam para a gente, pratiquem a escrita, pratiquem a atividade. Vocês podem ter certeza, essas mensagens chegarão a nós professores e nós vamos guardá-las, nós vamos corrigi-las e nós vamos ter um conhecimento, uma aproximação ainda maior de vocês alunos e uma certeza do desenvolvimento intelectual de cada um de vocês, do preparo, da organização enquanto estudantes de final de ensino médio para a realização, por exemplo, do Enem. Professor, o Enem vai pedir um texto dissertativo e argumentativo, por que nós não vamos fazer dessa vez? Calma, pessoal, nós temos ainda algumas semanas, alguns meses de aula antes do Enem, novembro, dezembro, os textos dissertativos chegarão com certeza, nós vamos trabalhar isso, vocês já estão trabalhando isso. Só que, junto com o texto dissertativo, o Enem tem uma avaliação de questões, vocês sabem disso. E vocês também já devem ter percebido que as questões de linguagens, de todas as áreas, mas falando um pouquinho de linguagens, são questões recheadas de interpretação de textos e de textos dos mais variados gêneros. Então, fazer o Enem é dominar as diferenças textuais existentes em nosso processo de comunicação, tá? E a apostila está recheada de informações a respeito disso. Vocês têm ali uma sequência, algumas instruções, como interpretar o texto. Só que não vejam como uma receita. Não há uma receita a ser seguida, como por exemplo fazer um bolo, fazer um pão, fazer uma bolacha, tá? Nós temos ali instruções, nós temos um guia. Esse guia deve ser observado e deve ser seguido da maneira como cada um de vocês tem na hora de sentar, pensar e fazer uma prova, tá? E sempre tentando ser da maneira mais adequada possível à sua compreensão, ao seu entendimento. Então, textos. Tem textos diante de ti em uma prova, em um processo de comunicação que você se depara ao decorrer da vida? Presta atenção na estrutura desse texto. Presta atenção na organização em que ele apresenta. É um texto somente de linguagem verbal, ele está escrito somente com palavras. Essas palavras estão em prosa, que é o texto corrido, frases, parágrafos, a pontuação, o uso da letra maiúscula e minúscula onde elas devem ser usadas. Esse texto é em forma de poesia, ele tem versos, estrofes. Esse texto é uma propaganda, esse texto é um trecho de uma carta, é uma notícia onde a gente pode perceber pela fonte, não só a notícia como qualquer outro texto. Preste muita atenção nesses detalhes. São os detalhes que a gente precisa focar para aprender e para conseguir interpretar os textos da melhor maneira possível. Tudo bem? Confiamos nesse potencial de cada um. É fácil? Não, não é fácil, pessoal. Mas precisa de atenção. Esse momento de interpretação, o momento de você fazer uma prova de Enem, recheada de questões que vai cobrar habilidades, competências adquiridas no decorrer do ensino e não só no terceiro ano do ensino médio, exige muita concentração da gente. Vão fazer essa prova com total concentração, com paciência, com uma cabeça limpa, tá? Descansados, focados e não desistam. Não deixem esse período difícil que nós estamos enfrentando ser um empecilho, ser
alguma coisa que vai atrapalhar o seu sucesso. Vamos tentar reverter essa situação. Vamos pegar o que tudo isso está nos trazendo de aprendizado. O Enem com certeza vai ter muitas questões relacionadas a isso. Estamos preparados para respondê-las? Com certeza vai depender muito da nossa concentração, do que nós estamos fazendo desde então para que isso aconteça da melhor maneira possível. Confiamos em vocês. Eu, principalmente como professor de língua portuguesa de terceiro ano do ensino médio também, não de todas as turmas, mas para quem eu dou aula e para quem eu não dou aula, para quem eu já dei aula, eu confio muito no potencial que vocês, alunos da Escola N, têm e da preparação que vocês terão ao fazer essa prova, e que vocês já estão aí construindo ao longo do tempo. Vamos continuar estudando, vamos aproveitar esse material que chega até vocês, leiam, tirem dúvidas, participem da plataforma, peguem a apostila impressa na escola, entrem em contato com os professores, tentem mandar mensagem, mas não se excluam, não se escondam, não desistam, não deixem o período negativo vencer o potencial que vocês têm, tá? Continuando, então a gente vai ter a interpretação de texto, detalhes riquíssimos para quem aí vai interpretar muitos textos. Em seguida, a apostila, deixa eu descer aqui o meu material, né? Nesse período, nesse ensino remoto, nós temos esses contatos com a tecnologia. Então nós temos aqui uma parte de literatura onde tem uma revisão, tá? Nós estávamos estudando nessas semanas anteriores o modernismo, a primeira geração modernista, a segunda geração modernista, mas o modernismo não aconteceu do nada, ele aconteceu a partir de períodos literários, períodos artísticos do passado. Então, no terceiro ano, a gente pega um pouquinho, alguns períodos das aulas e fazemos revisões em relação a isso. Então eu tenho aqui um trecho, por exemplo, da obra Senhora, do José de Alencar, que é do romantismo, tá? Onde tem ali personagens como a Aurélia, por exemplo, e aí uma sequência aqui, um convite à leitura para vocês. Porque a partir do momento que vocês têm contato com essas obras do romantismo, do realismo, os períodos anteriores, vocês reforçam o entendimento do modernismo. E tem um convite, vai fazer Enem, está aí na era dos vestibulares, vamos fazer uma leitura da nossa literatura, da literatura brasileira, tá? Vamos ter contato aí, usar um pouquinho essa internet, por exemplo, e conhecer a obra, como eu coloquei aqui na lista, Senhora, do José de Alencar, que é uma obra do romantismo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, tá? Já no período realista, Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que é do modernismo, Dom Casmurro, do Machado de Assis, O Cortiço, do Aloísio Azevedo, Macunaíma, Iracema, uma mistura aí de romantismo, realismo, modernismo com obras fantásticas que vai fazer você entender um pouquinho mais a história do Brasil, a formação do povo brasileiro, as questões sociais, históricas, representadas pela arte, representadas pela grande arquitetura da palavra, que é o potencial que esses artistas tiveram e que os atuais têm de colocar nas entrelinhas das histórias criadas, dessa ficção, a representação da realidade que a gente viveu, que a gente vive e que a gente supostamente viverá, tá? Então vamos focar nesses estudos, tudo bem? E vamos prestar atenção aí nas questões dos conectivos, por exemplo. Lá na interpretação de texto, na literatura em si, essas palavras que unem os períodos, que vocês conseguem entender o contexto, prestem atenção nisso também na questão, por exemplo, da interpretação do texto, ok? Então, vamos estudar, vamos focar essa apostila de novembro com um conteúdo recheado de visão Enem, visão vestibulares, com muitas dicas de interpretação de texto, muitas dicas de produção textual, para que vocês consigam fazer isso da melhor maneira possível. Nós confiamos no potencial de vocês, nós estamos disponíveis e abertos a tirar todas as dúvidas e vamos trabalhar focados, vamos rechear o mês de novembro e dezembro com dicas, com instruções e com essa língua portuguesa voltada para aquilo que vocês precisam dela
para a vida inteira. Bons estudos a todos. Confiamos no potencial de vocês. Estamos aqui, aguardando o tira dúvidas, aguardando o conhecimento que vocês têm e que vocês estão produzindo. Um abraço a todos, bons estudos e foco, apostila, leitura, realização de atividades, envio de atividades, atividades avaliativas, atividades de aprendizagem. Usem o WhatsApp para perguntar, usem a internet quando acessível para pesquisar, para buscar informações e usem todos os recursos disponíveis para o acesso à escola, a nós professores, aos amigos, a quem possa ajudá-los nesse processo de construção de ensino-aprendizagem. Um abraço a todos, bons estudos e nos vemos em breve. E eu quero ver o resultado aí no ano que vem de cada um de vocês, as melhores notas possíveis nesse Enem e esse período pandêmico como um grande aprendizado em nossas vidas, tá? Vamos apagar o negativo que ele vai deixar e vamos aproveitar aquilo que a gente conseguiu aprender de diferente para melhorar o nosso dia a dia. Até mais, tchau e sucesso a todos. Continuamos os estudos nos outros meios que temos. Abraços!